Muito bem. Então, hoje, como foi prometido, a gente vai estar tratando desse assunto aí, chamado de a tradição na Bíblia. Aí a gente vai entender um pouco melhor certas implicações. Eu gostaria de ler aqui uma rápida passagem de Marcos, capítulo 7. É um dos episódios onde aparece no Novo Testamento um episódio sobre tradição. Apenas um. É um dos contextos, não é o único contexto que trata sobre tradição na Bíblia, mas é um contexto bem interessante. Então, o subtítulo é Jesus e a tradição dos anciãos, e aquela questão lá sobre o que contamina o homem, afinal de contas. O que contamina o homem é o que ele põe pela boca, ou seja, seus alimentos, ou, afinal de contas, o que sai da boca dele. O capítulo começa assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos, impuras, isto é, por lavar ou sem lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, observem bem essa expressão aí, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. É aquele ritual onde a água é pingada, né? E há muitas outras coisas, que receberam para observar. Outra expressão aqui relacionada à tradição. Uma lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus, ou seja, Jesus e os escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aparece mais uma vez aqui essa expressão. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendem. Nada há fora do homem que, entrando ele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Somente até aí, acredito que já deu para não somente ler, mas entender aqui o suficiente do que esse relato está procurando transmitir. Eu acredito que Cristo foi bem claro aí quando ele expôs a sua resposta em relação a essa situação. E esse capítulo aqui, 7 de Marcos, está separando muito bem uma coisa da outra. Está muito bem estruturado. Então, aqui no capítulo 7 de Mateus, a gente tem a tradição dos anciãos, a gente tem a lei de Moisés, e também temos interpretação dos judeus, ou seja, a tradição dos anciãos. Então, nós temos 3 momentos diferentes aí. Lei de Deus, lei de Moisés e a interpretação do judeu. É muito claro
E aqui nesse capítulo, Jesus não está indo contra todo tipo de tradição, mas contra a tradição dos anciãos. Também era ensinada pelos escribas, pelos fariseus. E nesse sentido ele chama de hipócritas. Uma coisa que eu quero salientar aqui também nesse capítulo é que geralmente o verso 7 atualmente é muito descontextualizado. Então o verso 7 que nós lemos: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, geralmente, esse verso é descontextualizado de que forma? Para utilizar em situações, por exemplo, eu não acredito que a Trindade é uma doutrina bíblica. Então, eu vou lá, pego Marcos 7, verso 7, e digo que esse verso se aplica a essa situação. Acontece essa outra situação aí na igreja, onde ensinam determinada coisa, com base bíblica, mas eu entendo que não tem base bíblica. Então eu pego esse verso aqui. Aconteceu alguma outra coisa lá na igreja. Fizeram uma festividade lá e eu não concordei, mas dizem que é bíblica. Por exemplo, Santa Ceia. Ou cerimônia de casamento. Então eu não concordo, eu discordo, uso Marcos 7, verso 7. Ou disciplina e remoção de membros, conforme está previsto ali no manual da igreja. Eu não concordo com isso. Então eu posso pegar aqui, descontextualizo Marcos 7, 7, para dizer que isso não passa de doutrinas de homens. Só que eu acredito que aqui o contexto está muito claro. Inclusive, Cristo deu até um exemplo, a respeito do quinto mandamento. Interessante que ele não utilizou o quarto mandamento, mas ele utiliza o quinto mandamento. Então, no verso 10 aqui, nós temos uma parte do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Isso é o que aparece em primeiro lugar aqui no capítulo 7 de Marcos, né? E ainda no mesmo verso, nós temos o aspecto da lei de Moisés em relação ao quinto mandamento. Que seria exatamente o quê? Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então essa é a lei de Moisés, e não a tradição dos anciãos. Não era a lei dos judeus, nem nada disso. Era a lei de Moisés aqui. Agora, onde está a tradição dos anciãos em relação ao quinto mandamento? Então é quando, a partir do verso 11, Jesus enuncia: vós, porém. Então, com essa expressão, ele está estabelecendo uma adversativa em relação às afirmativas anteriores. Então, no verso 10, a gente tem o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, em resumo, e depois um resumo da lei de Moisés. Quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Então, nós temos o quinto mandamento na lei de Deus e nós temos o quinto mandamento de acordo com a interpretação da lei de Moisés, diretamente. Agora, a partir do verso 11, Jesus faz uma adversativa em relação a uma comparação com a tradição dos anciãos. Então, qual era a tradição dos anciãos em relação ao quinto mandamento? Então, ele já diz aqui, a partir do verso 11: se um homem disser a seu pai ou sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Então, o que era corban? Corban
Era um tipo de oferta estipulada aí pelo sistema jurídico judaico. E no que consistia isso? Acreditava-se não. Ensinava-se, né, pelos fariseus, pelos escribas aí, pelos principais judeus, que a partir do momento que um judeu fazia uma oferta especial, né, de ao Senhor, e essa oferta era destinada ao templo, né? Então, vocês podem presumir aí que os saduceus eram as pessoas que tinham controle desses valores, né? Então, o que acontecia? A pessoa entregava essa oferta especial, digamos assim, que não tinha dízimo envolvido, que era uma oferta especial, e a partir do momento que ela entregava esta oferta especial, ela estaria livre das obrigações do quinto mandamento. Vejam só. E onde é que isso está? Aí no Pentateuco, né? Ou na Torá, nos primeiros 5 livros de Moisés. Na lei de Deus ou na lei de Moisés. Não existe. Não existe nem mesmo em qualquer outra parte da Bíblia que possa nos livrar aí da responsabilidade. E é interessante, né? Porque o quinto mandamento, ele é tão claro e específico para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse é o claro ensino do quinto mandamento. Ou seja, não é que eu vou obedecer ao pai e à mãe para que eu tenha mais vida, mas para que eu não só tenha mais vida, né, como resultado da obediência, acreditando que a orientação dos pais visa o melhor para nós, como também o quinto mandamento encerra a determinação da parte de Deus de que honra se deve ao fato de que os filhos são responsáveis pelos seus pais até o dia de sua morte. Devem cuidar de seus pais até o dia de sua morte. Então, esta oferta, chamada de Corban, estipulada pela tradição dos anciãos, ela é anti-escriturística. Era uma heresia. Era justamente esse aspecto de tradição que Cristo estava condenando. Ele não condenou a lei de Moisés de forma alguma. Então precisa ficar bem claro aqui que no capítulo 7 está apresentado aqui, no verso 10, um resumo do quinto mandamento, ou resumo da lei de Deus, um resumo da lei de Moisés, comentando a respeito do quinto mandamento. E também, no verso 11, o terceiro aspecto, que é a tradição dos anciãos, quando Jesus exemplificou com a oferta de Corban, que, entre aspas, liberava o judeu que fizesse aí uma oferta especial para o templo, e a partir do momento que fizesse essa oferta especial, ele estaria livre das obrigações aí de cuidar de seus pais até o dia das mortes deles, conforme estipulado aí pelo quinto mandamento, especialmente pela expressão honra. Então era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer quando aqui no verso 13, né? No verso 12, Jesus confirma, né? Pela oferta de Corban, dispensais fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Então, no verso 13, Jesus confirma, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes.
e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, em outras palavras, Jesus está querendo dizer que eles são hipócritas, porque eles ensinam a lei de Deus no templo, certo? Mas ao mesmo tempo que ensinam a lei de Deus, que ensinam a lei de Moisés, também ensinam a tradição dos anciãos que contradiz tanto a lei de Moisés quanto a lei de Deus. E o mais irônico de tudo é que geralmente os fariseus se apresentavam publicamente como os maiores e melhores cumpridores da lei de Deus e da lei de Moisés. Mateus 23 também são apresentados aí como os dizimadores até do endro e do cominho, ou seja, das pequenas hortas dos seus quintais. Então, é exatamente isso que Jesus, esse tipo de hipocrisia que Jesus estava condenando. Ele não estava condenando a fidelidade deles nos dízimos e nas ofertas, mas a hipocrisia, né? Porque enquanto vocês são fiéis, obedientes, seguidores de regras, vocês maltratam as pessoas, vocês desrespeitam ao pai e à mãe, ao ensinarem aí que pela oferta de Corban, os judeus estão livres aí de prestarem a devida devoção, que é diferente de adoração, a seus pais. E dessa forma estão invalidando a própria palavra de Deus. Invalidando a palavra de Deus pela tradição. Essa é a expressão que Jesus utiliza. Gostaria de mostrar aqui para vocês também outras ocorrências de tradição no Novo Testamento. Sabem o que é interessante? Essa palavra tradição, ela não aparece no Antigo Testamento. Digo com esta palavra. É lógico que ela vai aparecer em outro formato. Não é que não existe tradição no Antigo Testamento. Muito pelo contrário. Mas a palavra tradição não tem nenhuma ocorrência no Antigo Testamento. Mas logo depois eu quero comentar algumas coisas com vocês a respeito de tradição no Antigo e no Novo Testamento aí, que eu acho que são bem interessantes. Então nós temos essas ocorrências aqui no Novo Testamento. Deixa eu só ver aqui. Muito bem, então essa primeira ocorrência, Mateus 7, verso 8, está aqui na Nova Almeida atualizada. Então talvez tenha alguma diferença de alguma palavra ou outra, alguma expressão traduzida diferente, mas entendam que o sentido é exatamente o mesmo. Okay? Então, além de Mateus 7, verso 8, a gente tem, por exemplo, Mateus 15, verso 2, que é, em realidade, um paralelo de Mateus 7, verso 8, só que alguns detalhes, a diferença é que alguns detalhes Mateus e Lucas comentam de forma diferente, mas estão relatando a mesma coisa. Então, a palavra tradição aparece em Mateus 15, verso 2, também no verso 3, no mesmo capítulo. Aí volta aqui em Marcos 7, verso 3, verso 9 também, Mateus 15, verso 6, que inclusive eu acabei de comentar aqui agora há pouco, só que da perspectiva de Marcos. Depois de Marcos 7, verso 13, que faz parte do mesmo contexto, a gente tem apenas outras duas ocorrências de tradição no Novo Testamento, que é em Colossenses e em 2 aos Tessalonicenses. Então, Colossenses 2, verso 8,
tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então percebam que quando Paulo está utilizando essa expressão aí, tradição dos homens, ele pode muito bem estar se referindo ao mesmo tipo de tradição que os fariseus defendiam, por exemplo, a tradição dos anciãos. E essa tradição dos anciãos não é nada diferente de uma tradição humana. Certo? E também, aqui em Colossenses 2, verso 8, tem um contexto diferenciado, até porque Paulo está se dirigindo aí à igreja de Colossos, né? Então ali estava acontecendo uma situação especial, a mistura de gnosticismo com uma espécie de paganismo e legalismo também. Então, interessante das heresias que surgiam nos tempos do Novo Testamento é que geralmente não era só um tipo de heresia isolada, era uma mistura. Né? E na atualidade não é nada diferente disso. Então, em Colossos tinha o gnosticismo, né? Que era aí o pessoal relacionado ao conhecimento, e eles misturavam isso com o legalismo. Então havia aí, entre esses amantes do conhecimento, pessoas que adoravam os anjos, porque os anjos são inferiores a Deus, mas são superiores aos seres humanos. E passaram a entender os anjos como emanações divinas. Então, os anjos passaram a ser adorados. Né? Inclusive, deve ser familiar aí para vocês isso. A adoração aos anjos não é coisa nova. Então, o raciocínio deles era mais derivado da filosofia grega do que da Bíblia. Porque eles raciocinavam assim, não. Nós, seres humanos, somos inferiores a Deus, mas os anjos também são inferiores. Né? E eles são superiores a nós, mas são inferiores a Deus. Então, eles raciocinavam assim, desse jeito aí. E por conta disso, começavam a adorar, né? A adorar os anjos. Por conta desse tipo de raciocínio que não tinha a ver com a Bíblia. E eu não estou falando os pagãos de Colossos. Esse era um tipo de problema que existia entre os cristãos dessa cidade. Senão, Paulo não estaria aqui advertindo na carta. Existia esse tipo de heresia entre eles. Assim como também existia um outro tipo de heresia que se manifestava em forma de tradição. Que forma? Pelo legalismo. E existe muito disso hoje. Né? O pessoal aí que enfatiza exageradamente esses aspectos como vida no campo. Não, nós temos que fugir das grandes cidades. Mas, ao mesmo tempo, geralmente essas pessoas entendem que precisam se isolar das grandes metrópoles para evitar a pecaminosidade delas. Tá bom. Você até pode conseguir aí evitar a maior parte do pecado no mundo. Mas não vão conseguir evitar o pecado em si. Que mesmo que evitem a pecaminosidade das grandes cidades, eles, para onde quer que for, mesmo que se mudem para a Lua ou mesmo para outro planeta, eles carregam o pecado dentro de si. Já que a gente, de acordo aí com Salmo 51, por exemplo, verso 4, a gente já nasce com o pecado como defeito de fábrica. Então pode ir para morar nas cavernas, pode ir morar no sítio, a gente vai continuar sendo pecador do mesmo jeito.
E eu estou falando isso porque aqui, em Colossenses 2, verso 22, 23, Paulo ele adverte em relação ao ensinamento entre os colossenses, em relação ao fato de que haviam pessoas ali que faziam como ele descreve aqui, deixa eu pegar aqui um verso específico para vocês terem uma noção mais clara de um tipo de tradição que, de certa forma, era comum. Né? Então, a expressão aqui, né? Depois que, no verso 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, né? Porque, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Então, é cultural. Com o passar do tempo, a cultura vai mudando, né? Então, tais coisas com efeito, tem aparência, perdão, de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Na Nova Almeida, que é uma tradução aí, que é a terceira edição da Almeida, a revista atualizada, aparece na luta contra os prazeres. Então veja que interessante. Entre os colossenses havia quem pregasse o ascetismo. E o ascetismo é justamente isso. Você procura se separar aí da pecaminosidade que se manifesta geralmente aí nos amontoados de pessoas, onde tem um maior contingente populacional, né? E aí você ensina o ascetismo. E é justamente isso aí, o rigor ascético. Rigor ascético também não é só se afastar das grandes cidades. É você pegar certos ensinamentos da Bíblia, como, por exemplo, pureza sexual. Todos nós sabemos que a Bíblia apresenta aí ensinamentos relacionados à pureza moral, pureza sexual, a se afastar da pornografia. A Bíblia não fala sobre pornografia, mas fala sobre porneia, que é uma palavra grega utilizada aí no Novo Testamento para se referir a toda natureza de imoralidade sexual, tá? Qualquer tipo. O Novo Testamento não vai afirmar nada sobre o cuidado que eu preciso ter ao acessar a internet, porque não existia internet. Mas estão apresentados aqui os princípios em relação a aspectos morais, a manter aí a pureza sexual. Então, aqui no Novo Testamento, existem ensinos claros. No entanto, existe a possibilidade desses ensinos serem utilizados aí para ensinar coisas exageradas. Não, porque a partir do momento que você assiste, enquanto faz sexo com a sua esposa, tá? E aí você pega uma pornografia para dar uma estimulada ali no momento, aí a partir do momento que a criança for concebida, tá? Satanás vai ter mais autoridade sobre a criança que nasceu. Porque ela foi feita segundo as características dele. Então, ensinamento sobre pureza moral é bíblico. A gente tem os princípios. Mas esse outro exemplo que eu acabei de dar, isso aí não tem nada na Bíblia. Você pode vasculhar à vontade. Então, esse é um bom exemplo do que eu quero dizer com rigor ascético. Então, rigor ascético é justamente isso. E as pessoas interpretam muitas vezes os princípios nos ensinamentos da Bíblia dessa forma, acreditando que assim elas estão vencendo o pecado na sua vida. Mas é justamente o contrário disso que o verso 23 aqui de Colossenses 2 está afirmando. Isso
não tem valor algum contra a sensualidade ou na luta contra os prazeres da carne. Veja só que interessante. Então, esse é o contexto aqui em Colossenses 2. A gente tem também aqui, segundo aos Tessalonicenses 3, verso 3. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Opa! Percebam que o contexto aqui, em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, já mudou radicalmente. É completamente diferente dos exemplos de tradição que aparecem antes. Então, que tipo de tradição é essa que Paulo está descrevendo que vocês receberam de nós? Ele está se referindo ao ensinamento do Evangelho. Então, um verso bem parecido com esse, de acordo com o que eu me lembro aqui, é Gálatas 1, verso 6. Porque já no comecinho da carta aos Gálatas, Paulo condena o legalismo, afirmando ser anátema ou uma maldição qualquer ensinamento que seja contrário àquilo que os apóstolos estiveram apresentando para eles. E é justamente o mesmo tipo de assunto que Paulo está apresentando aqui aos Tessalonicenses. A tradição que vocês receberam de nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Era a maneira como ele, assim como os demais apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, estavam transmitindo o Evangelho a eles, tanto através das cartas como através da tradição oral, né, da pregação, do ensinamento. Então, essa tradição aqui, que Paulo está apresentando aos Tessalonicenses, não é uma tradição que contradiz a palavra de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo interpreta a palavra de Deus, interpreta a Bíblia, e eu apresento a Bíblia às pessoas de acordo com essa interpretação do Espírito Santo, então essa tradição não é uma tradição que contradiga a Bíblia. Em outras palavras, antes de apresentar outros aspectos aqui para vocês, já podemos concluir, já podemos afirmar que existem tradições que contradizem a palavra de Deus e geralmente se manifestam através de interpretações, através de ideias particulares. Então, tudo bem a gente ter ideias particulares. O problema é quando a gente começa a ensinar ideias particulares que contradizem a Bíblia às pessoas, considerando que nós, seres humanos, somos influenciáveis, pelo menos até certo ponto, até a permissão que a gente dá. Então, querendo ou não, a gente sofre algum tipo de influência. Mesmo que a gente controle as influências, a gente é influenciado do mesmo jeito. Geralmente, existem as tradições que contradizem a Bíblia e que são ensinadas em forma de ideias. As pessoas começam a aparecer dizendo, não, porque eu estava estudando a Bíblia e Deus me revelou de forma especial aqui. Então, opa, você teve uma visão, você foi inspirado, né? E também existe a tradição que não contradiz a Bíblia, que é justamente o caso aí de 2 aos Tessalonicenses. E também é o caso do ensinamento do Pentateuco. Que no Pentateuco a gente tem a lei de Deus, a lei que Deus deu a seu povo. E a gente tem também a tradição, ou a lei de Moisés, que não é a mesma coisa que a lei de Deus, mas é uma interpretação da lei de Deus.
Então pode-se dizer que é um tipo de tradição. Mas é uma tradição que não contradiz a palavra de Deus. E quando a gente volta lá para Marcos capítulo 7, e a gente vê as diferenças, né, entre a lei de Deus, a lei de Moisés e a tradição dos anciãos, a gente percebe que quando a lei de Moisés faz a interpretação da lei de Deus, ela não contradiz. Ela não é uma interpretação que contradiga. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então essa é um tipo de tradição que não necessariamente contradiz a lei de Deus e que tem um contexto específico. Então esses são exemplos, né, de ocorrências da palavra tradição no Novo Testamento. Mas isso não significa que somente a partir do Novo Testamento que a tradição passou a existir. Então, a gente precisa entender a diferença entre uma coisa e outra. Tradição existe desde os tempos do Antigo Testamento e acredita-se que ela tenha começado com o próprio Moisés. Antes que a Bíblia pudesse começar a ser escrita, né? Como que os ensinamentos a respeito da mensagem de Deus ou da verdade sobre Deus eram transmitidos? Era oralmente. Então, essa palavra transmissão, ela vem do grego pardosis, que significa justamente isso, transmissão. Transmissão. Aí passou para o latim, deixa eu procurar aqui, eu não sou muito acostumado com o latim, é traditio, que também tem o mesmo significado, transmissão. Então, o grego é pardosis. Então, todas essas ocorrências que eu mostrei aí de tradição no Novo Testamento é dessa palavra grega. E aí nós temos até mesmo, inclusive, alguns significados que eu gostaria de acrescentar aí para vocês. Primeira definição é que transmissão ela pode ser uma transferência do passado, uma cultura herdada com todas as suas ramificações. É um tipo de tradição. É uma cultura, ela expressa usos e costumes. Entre os judeus, um código não escrito de lei dado por Deus a Moisés para o bem de Israel. É um outro exemplo de tradição. Outra definição de tradição são doutrinas e crenças. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles têm um corpo de doutrinas e crenças. E elas estão apresentadas em um livro chamado Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então, esse livro expressa aí as nossas crenças oficiais, ou seja, é uma fonte primária sobre os adventistas do sétimo dia, o que eles são, no que eles creem, né? É um exemplo de tradição, certo? No entanto, é uma tradição que, assim como no caso do ensinamento dos apóstolos, exemplificado em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, não é uma tradição que contradiz a Bíblia. Até mesmo porque, no próprio livro Nisto Cremos, as doutrinas e crenças são 6 doutrinas, né, ou 6 conjuntos de crenças, dando um total de 28 crenças fundamentais. Então, para cada doutrina, existe um grupo de crenças fundamentais. Né? E aí, dessa maneira, o próprio livro Nisto Cremos,
ele apresenta a palavra de Deus, a Bíblia, como o único credo, ou o único dogma, ou seja, algo que não é mudado, sendo que o próprio livro Nisto Cremos, ele passa por atualizações aí, geralmente a cada 5 anos, excepcionalmente não nesses últimos 2 anos. Então acredita-se que de 2022 para 2023, talvez, não posso afirmar isso, mas talvez possa surgir uma nova edição do livro Nisto Cremos. Isso só vai acontecer, tá, em uma reunião da Assembleia da Associação Geral e caso seja tomado um voto específico que vote a atualização do conteúdo. Então, o conteúdo do Nisto Cremos, ele não é inspirado. Tá? Ele é uma interpretação, ele é uma tradição. Tá? Então, tanto o Nisto Cremos, quanto as reuniões, quanto o próprio Manual da Igreja, são exemplos de tradições que não necessariamente são contrárias à palavra de Deus. Diferentemente da oferta da Corbã aqui, estipulada pelos judeus. Uma coisa interessante que eu gostaria de expor para vocês aqui antes de começar a me dirigir para o final dessa apresentação é justamente esse contexto aqui de Colossenses capítulo 2, que apresenta aí uma situação que é bastante difundida no meio evangélico, que são justamente os versos 14 a 16, que vocês devem saber do que estou falando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, justamente os versos 14 a 16. Então, olha só. E aí eu vou dar um outro exemplo de tradição com isso aqui. Então, versos 14 a 16. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo sobre eles na cruz. E vem o verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então vocês devem conhecer que no meio evangélico existe uma tradição ou uma interpretação sobre esse texto. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles buscam seguir o princípio protestante do sola scriptura. No meio evangélico cristão, também existe essa premissa. Mas no contexto da interpretação dessa passagem aqui, isso não acontece no meio evangélico, infelizmente. Então, o que acontece? Os versos 14 e 16, quando retirados do seu contexto, eles podem sugerir uma interpretação diferente, ou uma tradição. Só que essa tradição não é bíblica. Por exemplo, o verso 14, se eu descontextualizar, eu posso utilizá-lo facilmente para afirmar que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foram cravados na cruz. Assim como também, se eu descontextualizar aí o verso 16 e também fizer uma pequena bagunça dentro dele mesmo, eu posso afirmar que o sábado não é mais o dia de guarda para os cristãos atualmente, desde a morte de Cristo.
E vocês percebem que se vocês mantiverem esses dois versos dentro do seu devido contexto aí, no capítulo 2, vocês vão perceber que esses versos e nem o contexto imediato, que são os versos anteriores, posteriores e também capítulos anteriores e posteriores, e nem o contexto mais amplo, que é a Bíblia como um todo, não afirma nada disso que o pessoal geralmente entende desses dois versos. Então, quando o verso 14 está falando sobre o escrito de dívida que era contra nós, né, e que constava de ordenanças, mantendo dentro do mesmo contexto aí do capítulo 2. Paulo estava falando aqui no capítulo 2 sobre as tradições dos homens, ou dos anciãos, dos rudimentos, das regras, das normas. Então é lógico que ele não está falando da lei de Deus aqui. Não está falando da lei de Deus quando fala dos rudimentos. Pelo contrário, quando está falando do escrito de dívida que era contra nós, ele está se referindo justamente à tradição dos anciãos ou tradição dos homens. Que era contra nós em que sentido? Justamente no exemplo que eu dei lá para vocês em Marcos capítulo 7. A oferta de Corban, né, que estipulava lá que a pessoa que fizesse uma oferta especial para o templo estava livre de honrar os pais. Nesse sentido, esse era um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Então, somente sobre a lei de Deus, essa tradição dos anciãos constava de 613 normas e regras. Então, quando se considera o contexto mais amplo, o verso 14 está se referindo nem à lei cerimonial, mas ao sistema jurídico judaico. Em outras palavras, a interpretação que os judeus fizeram da própria lei de Moisés e também da lei de Deus. Então foi isso que Cristo cravou na cruz. Por isso que Paulo está dizendo nos versos anteriores e posteriores desse capítulo que vocês não precisam mais viver de acordo com essas coisas, né? Com os rudimentos. Porque vocês já receberam a plenitude, verso 10. Em Cristo, verso 11, nele vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas, continua. Mas vocês foram sepultados, verso 12, juntamente com ele no batismo, pelo qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí tem, inclusive, uma outra versão que foi apresentada aí em Romanos capítulo 6, versos 2 a 4. Em relação ao batismo, como uma referência à antiga circuncisão. Então, Paulo está dizendo, vocês não precisam mais viver de acordo com os rudimentos do mundo, com a tradição dos anciãos, com os ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Vocês não precisam mais. Para vocês serem justificados pela fé e receberem a salvação, vocês só precisam aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Em outras palavras, era justamente isso que ele estava querendo dizer com isso. E o verso 16, da mesma forma, se eu mantenho ele dentro do seu contexto, né, geralmente no meio cristão evangélico e protestante também, se anuncia que o verso 16 está dizendo que o cristão não tem mais a obrigação de observar o sábado. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam que os mandamentos da lei de Deus devem ser guardados.
não matarás, não adulterarás, isso tem que ser guardado. Mas aí o sábado da lei de Deus, não. Esse aí não precisa ser guardado. Por quê? Porque Colossenses 2,16, ninguém vos julgue. O texto não está afirmando nada disso. Inclusive, vocês podem observar aí que sábados aparece no plural. Né? Só que é indiferente. Acabou sendo traduzido para o plural, mas é indiferente se for traduzido para o plural ou para o singular, porque isso não vai alterar o contexto. Mesmo que estivesse aí, ninguém vos julgue por causa de comida ou de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, não alteraria o contexto. Porque o contexto está falando do quê? Das cerimônias. Das cerimônias. E as cerimônias e as festas judaicas eram uma sombra que se completaria em Cristo, se concretizaria em Cristo. Então, quando Paulo está falando, ninguém vos julgue, né, por causa disso, ele está justamente afirmando isso. Que nós não precisamos mais participar dessas cerimônias. Porque elas atingiram o seu objetivo. E também não precisamos mais viver de acordo com os rudimentos do mundo, que é diferentemente dessas antigas tradições que atingiram aí o seu ápice em Cristo. E o que são os rudimentos do mundo? São costumes que não têm base escriturística, não têm apoio na palavra de Deus. Então vocês percebem que no meio cristão evangélico existe aí então essa tradição, essa interpretação, né, de que a lei de Deus e que o sábado foram cravados na cruz. Mas o que é incoerente é que continuam ensinando que a lei de Deus deve ser guardada. No entanto, quando chega no mandamento do sábado, parece que existe uma exceção aí a esse ensino de que a lei deve ser observada. Então, é justamente a afirmação que Jesus Cristo fez em Marcos 7 e Mateus capítulo 15. Vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. O interessante é que nós podemos fazer isso individualmente também. A gente pode invalidar o ensinamento bíblico na nossa vida diária, pela nossa tradição, pelo meu jeito de entender a Bíblia. O interessante é que a Bíblia não precisa da minha interpretação, da minha tradição, para ser entendida, para ser interpretada. Então, apenas para fecharmos aqui nosso estudo, para concluirmos, tradição é uma palavra com significado neutro. Ela não é positiva nem negativa. Portanto, existe a tradição que pode contribuir, né, com a palavra de Deus, e existe a tradição que pode prejudicar a palavra de Deus, prejudicar o ensinamento do Evangelho. O exemplo de tradição está bem aqui, a lição da escola sabatina. Inclusive aqui, esta lição, que é do ano de 2014, foi a lição no segundo semestre, de abril a junho. Nós estudamos justamente sobre esse assunto da tradição. Então, isso aqui é um exemplo de tradição entre os adventistas do sétimo dia. Um estudo sistemático que acontece todos os dias da semana. E aí, quando chega sábado pela manhã, as classes da escola sabatina se reúnem e compartilham o que estudaram, sendo que isso aqui é um guia de estudo da Bíblia. Então, que isso aqui é um exemplo de tradição. Mas é uma tradição que não necessariamente contraria
o ensinamento bíblico, não contraria o evangelho. Um outro exemplo de tradição: clube de desbravadores, aventureiros, outros ministérios da igreja, né, que não aparecem na Bíblia. Ministério jovem, Ministério da mulher, Ministério do homem, tantos outros ministérios que nós temos. Não aparecem na Bíblia, mas não a contradizem. Pelo contrário, somam, beneficiam a pregação do Evangelho. Para esses, a gente tem diversos outros exemplos de tradição. No entanto, a gente não pode colocar como tradição o lava-pés de Santa Ceia, que está um claro ensinamento bíblico. Dízimo e ofertas não é uma tradição, é um ensinamento bíblico claro. Assim como as demais doutrinas bíblicas. No entanto, a partir do momento que eu apresento aqui uma posição minha sobre determinado ponto de vista bíblico, que a Bíblia não apresenta uma resposta clara e definitiva, isso é tradição. Mas não necessariamente contradiz a Bíblia. A não ser que nessa opinião, nessa posição particular que eu apresente, eu esteja indo contra princípios bíblicos claros. Mas, ao mesmo tempo, existem opiniões que podem ir frontalmente contra ensinamentos e doutrinas bíblicas. Aí é um tipo de tradição que contradiz a palavra de Deus. Muito bem, eu acredito que deve ter ficado claro que tradição existe dois tipos: tradição oral, tradição escrita. O primeiro tipo de tradição foi a tradição oral. Antes que Moisés começasse a escrever a Bíblia, os ensinamentos sobre Deus eram transmitidos geração em geração, de boca a boca, de pais para filhos. E a partir do momento que Moisés começou a escrever, a escrita foi descoberta, então começaram a Moisés, inspirado, começou a escrever. Acredita-se que o livro de Jó tenha sido o primeiro a ser escrito. Mas o que ele escreveu, o livro de Jó não é uma tradição. Mas nos primeiros 5 livros de Moisés existem diversos exemplos de tradição. Assim como também existem superstições, né, que os povos antigos criam. Por exemplo, o livro de Gênesis apresenta lá que Jacó, de certa forma, fez uma superstição para testar a sua prosperidade de acordo com a bênção de Deus. Então ele pegava lá um pedaço de caule de uma pequena árvore, né, e cortava a casca, e se saísse e ele fazia o seguinte: ele derramava a seiva, né, que era branca no caso desse tipo de árvore, ele derramava sobre ali os animais, né, que faziam aí o acasalamento, para que dessa forma os animais nascessem do jeito como ele esperava que nascessem. Então é um tipo de tradição que, em realidade, é superstição. Os povos antigos, né, que eram dominados pelo paganismo, eles tinham muita superstição. Da mesma forma aconteceu aí com os colossenses. Havia esoterismo entre os colossenses. Existem evidências históricas em relação a isso. Eu apresentei no início o culto aos anjos, né? Sendo que no Novo Testamento os anjos que tiveram contato, né,
com seres humanos, no livro de Atos e também no livro do Apocalipse, esses anjos de Deus recusaram terminantemente a adoração. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. É o que o anjo Gabriel disse a João lá em Apocalipse 19, verso 10. Entretanto, quando Cristo veio, mesmo enquanto ser humano, ele aceitou a adoração de bom grado, porque ele sabia que ele também era Deus, que ele era o Deus encarnado. Então, é necessário que fique claro que existem tradições que contradizem a Bíblia. Existem tradições que acabam apoiando a palavra de Deus. Eu espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Tá? Caso surja aí alguma pergunta, eventualmente, por causa desse estudo, ela pode ser respondida aí eventualmente. Vocês podem entrar em contato comigo no privado, se vocês quiserem, para fazerem perguntas em relação a esse assunto aí. Muito bem. Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu estarei orando nesse momento, em seguida me despedindo de vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos pelos ensinamentos, tanto pelos que são claros, como também pelos que não são tanto assim. Mas ambos deixam claro que a Tua palavra existe para ser estudada. Que as tradições que não são contrárias à Tua palavra, elas possam nos ajudar a ter uma noção mais clara da grandeza do Teu caráter. E que o Senhor nos livre das tradições que são contrárias à Bíblia. E dessa forma são prejudiciais ao Evangelho. Fica conosco neste sábado. Desde já, nos dê uma feliz semana em Tua companhia. Abençoe cada uma das famílias dos que assistem a esta apresentação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês que acompanharam aqui esta apresentação. Deus abençoe vocês. Desde já, aí uma excelente semana na companhia de Jesus. Então, qualquer coisa, se vocês precisarem aí tirar alguma dúvida em relação a esse assunto, caso tenha surgido, podem mandar mensagem para mim lá no privado, ou mesmo me marcar aí no grupo. Beleza? Um grande abraço para vocês e até daqui a 15 dias, né? Quando nós deveremos ter, então, o nosso próprio estudo. Um grande abraço para vocês.